Você já ouviu dizer que existem planetas onde literalmente chove diamantes? Não é lenda, nem roteiro perdido de filme de ficção científica. É uma das possibilidades mais sombrias e fascinantes da astronomia moderna, nascida de modelos físicos reais e de experimentos em laboratório que imitam o interior de planetas gigantes. Quando falamos em espaço sideral, quase todo mundo imagina estrelas, galáxias e buracos negros. Pouca gente sabe que, escondidos na escuridão, podem existir mundos inteiros feitos de carbono esmagado, onde tempestades invisíveis lançam cristais densos em direção ao abismo. Neste vídeo você vai descobrir o que a ciência realmente sabe sobre essa chamada chuva de diamantes. Onde ela pode acontecer, por que esses planetas são tão diferentes da Terra e até que ponto essa riqueza cósmica é apenas beleza distante e não um tesouro que a humanidade poderá tocar. A resposta simples e direta: sim. Tudo indica que a natureza pode criar mundos onde diamantes são comuns como pedras na rua, mas pelo que sabemos hoje, são planetas letais, intocáveis, que provavelmente nunca serão minas de riqueza para ninguém. E é justamente aí que o mistério fica mais profundo. Você aceitaria viver em um planeta onde cada tempestade pudesse te deixar trilionário e te matar em poucos segundos? Parece uma armadilha, não é? Só que essa armadilha não foi inventada por seres humanos. Ela pode ter sido criada pela própria natureza, em silêncio, espalhada pelo espaço sideral, enquanto ninguém olha diretamente para ela. Durante toda a nossa história, fomos ensinados a ver diamantes como o auge da riqueza, da beleza, do status, uma pedra rara, enterrada em profundezas difíceis, guardada por poucos. Agora imagine descobrir que para o universo, diamante pode ser só mais um tipo de pedra comum, caindo do céu como chuva. Há lugares, lá fora, onde tudo indica que isso acontece. Mundos inteiros que esmagam o carbono até transformá-lo em cristal, criando tempestades invisíveis em atmosferas letais, formando mares de diamante escondidos no escuro. Não é roteiro de filme, é o que a melhor ciência disponível hoje sugere sobre alguns planetas bem reais. E aqui está a resposta simples, direta, que tanta gente procura. Sim, pelo que sabemos hoje, o universo pode abrigar planetas diamante, lugares onde chove riquezas reais em escala absurda, mas tudo indica que são mundos hostis, intocáveis, que nunca serão minas de tesouros para a humanidade. E é justamente isso que torna essa história tão sombria e tão necessária de ser contada até o fim. Quando o cinema mostra planetas extremos, cheios de tempestades violentas e superfícies alienígenas, parece exagero para vender ingresso. Só que às vezes a realidade do espaço sideral é ainda mais radical que a ficção. Imagine pousar num mundo escuro, onde nada reflete a luz de forma suave, só brilhos duros, cortantes. Pense numa cena de exploração espacial, uma nave atravessando nuvens pesadas, sensores enlouquecidos, relâmpagos silenciosos na escuridão. De repente, os primeiros impactos no casco, como pedrinhas, mas não é gelo, são cristais de carbono ultra denso, como se o próprio céu estivesse disparando projéteis de pedra preciosa contra qualquer intruso. Na tela, os personagens caminham com trajes modernos, recolhem amostras, erguem pedras reluzentes, e a câmera foca na ganância nos olhos deles. Esse tipo de imagem prende a nossa atenção porque fala direto a um desejo humano antigo encontrar riqueza fácil em algum lugar distante, onde pareça não haver dono. Só que a física desses lugares não está nem um pouco interessada na nossa ambição. Num planeta onde realmente se formam diamantes em profundidades absurdas, a gravidade pode ser esmagadora, a atmosfera tóxica, a temperatura mortal. Não é um cenário para aventureiros românticos. É um cenário para máquinas que nem conseguimos construir ainda. A parte assustadora
é que vários roteiros de filmes, séries e jogos tocam nessa ideia de riqueza cósmica, que destrói quem tenta possuí-la. Primeiro vem o fascínio, depois o conflito. Por fim, a tragédia. E por trás da fantasia, existe sempre uma pergunta incômoda: o que a humanidade faria se um dia confirmasse um planeta de diamante explorável? Talvez por isso esses mundos imaginários funcionem tão bem como espelho. Eles mostram não apenas o que o universo pode esconder, mas também o que nós somos capazes de fazer por poder, tecnologia e status. E quando a ficção termina, fica a dúvida silenciosa: quanto disso está mais perto da realidade do que estamos prontos para admitir? No entanto, toda essa atmosfera cinematográfica só é realmente perturbadora quando a ciência entra em cena, porque, longe das telas, pesquisadores começaram a encontrar pistas concretas de que alguns desses cenários, ainda que muito mais extremos, podem existir de verdade espalhados pelo cosmos. Se você olhar um mapa do Sistema Solar, Urano e Netuno parecem notas de rodapé, dois pontos azulados, frios, jogados nas bordas do espaço. Quase nunca aparecem em filmes, quase nunca aparecem em notícias, mas é justamente ali, nesse silêncio gelado, que pode estar acontecendo uma das tempestades mais estranhas já imaginadas pela ciência. Urano e Netuno são chamados de gigantes de gelo, embora não sejam feitos de gelo comum como o que sai do seu congelador. São mundos enormes, com massas muito maiores que a da Terra, cobertos por atmosferas profundas de hidrogênio, hélio e metano, um gás rico em carbono. Por fora, parecem tranquilos. Por dentro, são laboratórios naturais de física extrema. Para ter uma ideia das distâncias, a luz do Sol leva poucos minutos para alcançar a Terra. Para chegar até Urano já passa de 2 horas. Até Netuno, mais de 4 horas viajando na velocidade da luz. Isso significa que tudo o que vemos deles é um retrato do passado recente, uma foto atrasada de mundos que mal conhecemos. Agora imagine descer através das nuvens desses planetas. Cada quilômetro para baixo aumenta a pressão, como se camadas inteiras de atmosfera fossem empilhadas sobre você. A temperatura sobe, as moléculas de metano começam a se partir, liberando carbono livre, pronto para ser comprimido sem misericórdia. Em pressões milhões de vezes maiores que as da superfície da Terra, esse carbono pode se reorganizar em estruturas de diamante, não na forma de anéis delicados, mas em cristais pesados, ásperos, que afundam pelo interior do planeta como granizo em queda lenta, rumo a regiões ainda mais profundas e quentes. O mais inquietante é que esse processo não é um evento raro. Se os modelos estiverem corretos, a chuva de diamantes pode fazer parte do ciclo normal de materiais dentro de Urano e Netuno, acontecendo há bilhões de anos sem nunca ter sido vista por nenhum olho humano. Enquanto todas as nossas civilizações nasceram, cresceram e entraram em colapso, esses dois gigantes continuaram no escuro, chacoalhando tempestades de cristais no fundo de suas entranhas. Para nós, um diamante é símbolo de luxo. Para eles, pode ser apenas mais um tipo de rocha se acumulando em camadas silenciosas. E o mais curioso é que, até hoje, só uma única sonda passou por esses mundos de relance. Uma visita rápida, quase um aceno à distância, incapaz de enxergar o que acontece muito abaixo das nuvens. Tudo o que sabemos sobre essa possível chuva de diamantes vem de cálculos, simulações e experimentos aqui na Terra. É como ouvir trovões vindos de um quarto trancado. Você não vê a tempestade, mas as pistas são fortes demais para ignorar. E quanto mais os cientistas mexem nesses dados, mais descobrem que a história não para em Urano e Netuno. Talvez esses não sejam os únicos mundos onde a natureza gosta de esculpir riqueza em silêncio. Em Urano e Netuno, o segredo da chuva de diamantes começa com algo bem simples: gás metano. Esse mesmo composto que muita gente associa ao gás natural aqui na Terra
É, na verdade, uma molécula formada por um átomo de carbono ligado a 4 de hidrogênio. Parece inofensivo, até você colocá-lo sob pressão absurda. À medida que afundamos nas camadas internas desses gigantes de gelo, a pressão e a temperatura aumentam tanto que o metano é literalmente despedaçado. As ligações químicas se rompem, o hidrogênio é expulso e o carbono fica ali, comprimido, cercado por forças que tentam empurrá-lo cada vez mais para perto de si mesmo. Nessas condições, o carbono procura a forma mais estável possível, e uma das formas mais estáveis de carbono em alta pressão é justamente o diamante. Cristais começam a se formar, primeiro em tamanhos microscópicos, depois em estruturas maiores, sempre caindo, sempre afundando, como se o próprio planeta estivesse destilando pedras preciosas em câmera lenta. É importante entender que isso não acontece perto da superfície. Não é uma tempestade visível, com brilhos atravessando as nuvens. Essa chuva de diamantes seria profundamente enterrada, em regiões onde nenhuma luz solar entra e onde uma nave comum seria esmagada em segundos. Por isso, quando os cientistas falam em chuva de diamantes, não estão imaginando colares caindo do céu. Estão falando de grãos, cristais e blocos densos, provavelmente escuros, que se comportam mais como gelo pesado do que como joias de vitrine. Podem até formar camadas espessas, algo parecido com um manto de diamante dentro do planeta. Experimentos em laboratório reforçam essa ideia. Pesquisadores já usaram lasers e prensas especiais para recriar pressões e temperaturas parecidas com as do interior de Urano e Netuno e observaram a formação de diamantes a partir de materiais ricos em carbono, em escala minúscula. É verdade, mas suficiente para mostrar que a física está no caminho certo. Uma curiosidade intrigante é que essa chuva de diamantes pode afetar até o comportamento do campo magnético desses planetas. Alguns estudos sugerem que o movimento de materiais densos em profundidade pode influenciar como o campo magnético se organiza, criando padrões estranhos, tortos, bem diferentes do que vemos aqui na Terra. Ou seja, a mesma química que gera cristais de carbono pode ajudar a explicar por que Urano e Netuno têm campos magnéticos tão bizarros, inclinados, deslocados, quase caóticos. É como se o planeta inteiro fosse um grande experimento, misturando eletricidade, pressão e diamantes em um único caldeirão cósmico. E o mais perturbador é pensar que tudo isso acontece sem testemunhas. Nenhum olho, nenhuma câmera, nenhum sensor conseguiu ver essa chuva diretamente. Sabemos dela por rastros, por sinais indiretos, por pequenos diamantes fabricados aqui, num laboratório isolado, tentando imitar um gigante que nunca nos deixará chegar perto. Em astronomia, quase tudo que vemos hoje é resultado de histórias muito antigas. Com a possível chuva de diamantes não é diferente. Se Urano e Netuno realmente produzem esses cristais em suas profundezas, isso não começou ontem. Provavelmente está acontecendo desde que esses gigantes se formaram, há bilhões de anos. Logo depois do nascimento do Sistema Solar, quando poeira, gelo e gases se juntaram para criar planetas, Urano e Netuno ganharam enormes reservas de material rico em carbono. À medida que cresceram, a gravidade apertou seus interiores, elevando pressão e temperatura até níveis que sua mente talvez nem consiga visualizar. Assim, a receita da chuva de diamantes pode estar ativa desde muito cedo. Toda vez que o carbono é levado para regiões profundas, as mesmas condições se repetem. O resultado provável é uma produção contínua de cristais, caindo como um granizo pesado no escuro, ano após ano, era após era cósmica. Enquanto aqui na Terra, a humanidade levou milênios para aprender a lapidar uma pedra preciosa. Esses mundos podem ter passado eras inteiras fabricando diamantes de forma automática, sem testemunhas, sem plateia, sem valor econômico. Apenas um processo natural,
tão comum para o planeta quanto chuva de água é para nós. Isso também significa que, se a chuva realmente existe, a quantidade acumulada em profundidade pode ser inimaginável. Camadas formadas lentamente, comprimidas, misturadas com outros materiais exóticos, talvez criando zonas inteiras onde o diamante domina a paisagem interna. E ainda assim, tudo isso permanece invisível. Quando apontamos telescópios para Urano e Netuno, só vemos a pele fria da atmosfera, não o coração onde esse ciclo acontece. É como olhar para a superfície tranquila de um oceano e não ter ideia das montanhas submersas que se escondem lá embaixo. A escala de tempo envolvida também nos coloca em nosso devido lugar. Nossa espécie surgiu há apenas um piscar de olhos em comparação com a idade do sistema solar. Enquanto debatemos economia, política e tecnologia, diamantes podem estar caindo silenciosamente em camadas profundas, em um relógio cósmico que não nota nossa existência. E se em bilhões de anos esse processo já produziu mares inteiros de cristal, a pergunta inevitável é: que outros mundos, lá fora, podem estar fazendo algo ainda mais extremo com o carbono disponível? Talvez os gigantes de gelo sejam apenas a introdução de uma história muito maior. Quando falamos em chuva de diamantes, pode surgir uma dúvida imediata: isso é um problema para o próprio planeta? A resposta, do ponto de vista dos gigantes de gelo, é não. Esse processo faz parte do equilíbrio interno deles, quase como um mecanismo natural de reciclagem de materiais sob pressão extrema. Enquanto os cristais se formam e afundam, o interior do planeta se reorganiza. Materiais mais leves sobem, materiais mais densos descem. Essa dança de substâncias ajuda a transportar calor, a misturar camadas, a manter o interior ativo por bilhões de anos, sem que o planeta quebre por causa disso. Para que a chuva de diamantes parasse, seria necessário mudar radicalmente as condições internas desses mundos. Isso significa alterar de forma extrema a pressão, a temperatura ou a quantidade de carbono disponível nas regiões profundas. Na prática, estamos falando de escalas de tempo tão grandes que fogem completamente da nossa experiência humana. Talvez, em bilhões e bilhões de anos, conforme o planeta perde calor e seu interior esfria, o processo diminua ou mude de forma, mas isso não é algo que aconteça de um século para outro, nem de 1 milhão de anos para o seguinte. São ajustes lentos, quase imperceptíveis na janela de tempo em que nossa espécie existe. Do ponto de vista de quem vive na superfície desses planetas, se alguém pudesse existir lá, a chuva de diamantes seria apenas mais uma peça do ambiente, não um evento catastrófico isolado. O verdadeiro perigo não é para o planeta, é para qualquer tecnologia que tente se aproximar das regiões onde esses cristais nascem. Uma sonda que mergulhasse fundo demais enfrentaria pressões tão intensas que nem o metal mais resistente fabricado hoje suportaria. Antes mesmo de encontrar qualquer diamante, a estrutura seria esmagada, os sistemas eletrônicos falhariam e o contato seria perdido para sempre. É como tentar descer com um submarino de madeira até o fundo da Fossa das Marianas. Por isso, toda a nossa compreensão desse fenômeno vem de longe, por meio de cálculos, medições indiretas e experiências controladas em laboratório. O perigo real não é um planeta quebrando por causa de diamantes, mas a nossa incapacidade de chegar perto sem ser destruídos por um ambiente que não foi feito para a vida humana. E se, mesmo assim, esses mundos já parecem extremos demais para nós. Vale lembrar que eles ainda pertencem ao nosso quintal cósmico. Lá fora, em torno de outras estrelas, existem cenários ainda mais radicais envolvendo carbono, pressão e calor. Alguns podem ir muito além da ideia de uma simples chuva de diamantes escondida nas profundezas. Até hoje, nossa presença em Urano e Netuno se resume a uma única visitante, a sonda Voyager 2,
da Agência Espacial Norte-Americana chamada Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Ela passou por Urano em 1986 e por Netuno em 1989. Foi uma visita rápida, em alta velocidade, mais parecida com um sobrevoo distante do que com uma exploração profunda. A sonda registrou imagens, mediu campos magnéticos, estudou partículas e ventos solares, mas nunca chegou perto das regiões onde a suposta chuva de diamantes acontece. Imagine alguém passando de carro por uma cidade desconhecida, em alta velocidade, tirando fotos pela janela. Você vê as luzes, as ruas principais, talvez alguns prédios marcantes, mas não faz ideia do que acontece nos porões, nos subterrâneos, nas galerias escondidas. Foi isso que conseguimos desses gigantes de gelo. Ainda não há nenhuma missão dedicada só a Urano e Netuno, aprovada e em operação. Existem propostas sendo estudadas por agências espaciais que falam em enviar novas sondas, talvez órbitas, talvez até módulos de descida limitada na atmosfera superior, mas nada que chegue sequer perto das camadas onde os diamantes se formariam. Mesmo se conseguíssemos construir um veículo capaz de mergulhar um pouco mais fundo, a pressão subiria tão rápido que qualquer estrutura humana conhecida seria esmagada. É um ambiente mais radical do que qualquer lugar que já exploramos, incluindo o fundo dos oceanos terrestres. Por isso, nossa visão da chuva de diamantes é indireta. Em vez de câmeras, usamos modelos matemáticos, física de alta pressão e experimentos em laboratório. As sondas medem massa, tamanho, campo magnético, gravidade, e os cientistas tentam reconstruir o interior desses mundos como quem monta um quebra-cabeça, às cegas. O lado bom é que mesmo esses poucos dados já revelaram surpresas. Os campos magnéticos de Urano e Netuno, por exemplo, são tão estranhos que indicam um interior muito diferente do da Terra ou de Júpiter. Isso combina bem com a ideia de materiais exóticos, como camadas ricas em diamante, mexendo com eletricidade lá embaixo. O lado inquietante é perceber o quanto ainda estamos no começo. Quando olhamos para esses planetas, sabemos que há processos violentos e belos acontecendo nas profundezas, mas estamos presos na porta, incapazes de atravessar. E, mesmo assim, já encontramos pistas de mundos de diamante ainda mais extremos, muito além da fronteira do nosso Sol. Quando a tecnologia não consegue chegar até o coração de um planeta, a solução é trazer o planeta até o laboratório. Foi exatamente isso que cientistas começaram a fazer. Eles pegaram materiais ricos em carbono, como o próprio metano, e submeteram essas substâncias a pressões e temperaturas parecidas com as de Urano e Netuno. Em vez de usar o peso de quilômetros de atmosfera, usaram lasers poderosos e equipamentos conhecidos como prensas de diamante, que comprimem amostras minúsculas entre pontas incrivelmente duras. Em frações de segundo, a pressão sobe a níveis inimagináveis e a matéria é forçada a se reorganizar. O resultado observado é impressionante. Em várias experiências independentes, surgiram pequenas estruturas de diamante dentro das amostras, exatamente como os modelos previam. Não são pedras grandes, são cristais microscópicos, mas suficientes para provar que a física da chuva de diamantes funciona na prática. Alguns estudos mais recentes foram além. Em vez de apenas formar diamantes, eles observaram como esses cristais podem coexistir com um fluido denso, algo como um gelo quente, misturado com carbono sólido. Esse tipo de mistura pode existir em grandes quantidades dentro dos gigantes de gelo. Esses experimentos também ajudam a responder uma pergunta incômoda: será que a chuva de diamantes é apenas um detalhe curioso
ou algo que realmente influencia o planeta, ao analisar como o carbono se move, se solidifica e afunda. Os cientistas perceberam que isso pode afetar até o transporte de calor e o comportamento do campo magnético. Em termos simples, não é só uma tempestade bonita e invisível. É um processo que pode participar do motor interno do planeta, ajudando a explicar por que Urano e Netuno têm campos magnéticos tortos, inclinados, diferentes de quase tudo o que vemos no sistema solar. Para nós, que vivemos em um mundo onde diamante é símbolo de luxo, é estranho pensar nele como parte de um mecanismo climático e magnético. Mas nesses ambientes extremos, o diamante deixa de ser joia, vira apenas mais uma fase do carbono, obedecendo às mesmas leis frias e impessoais da física. E mesmo assim, a imagem de uma tempestade de cristais afundando no interior de um gigante azul continua poderosa. Porque lembra que o universo não precisa do nosso olhar para criar espetáculos impossíveis. E sugere que, se isso já acontece aqui perto, em 2 planetas discretos, lá fora a história pode ficar ainda mais radical. Quando saímos do sistema solar, as regras do jogo ficam ainda mais estranhas. Existem estrelas cuja composição química é diferente da do nosso Sol, com muito mais carbono disponível nos discos de gás e poeira que dão origem aos planetas. Em ambientes assim, a própria receita da natureza muda. Imagine um mundo que não nasce como a Terra, feito principalmente de rocha e ferro, mas sim de materiais ricos em carbono, comprimidos desde o início. Se a pressão e a temperatura forem altas o bastante, grande parte desse carbono pode cristalizar em profundidade. É aqui que surge a ideia de um planeta de diamante. Um dos casos mais famosos é o de um exoplaneta chamado 55 Cancri, uma superterra extremamente quente que orbita muito perto de sua estrela. Ele fica a dezenas de anos-luz de distância, em um sistema onde a química favorece cenários exóticos. Alguns modelos sugerem que uma fração importante de sua massa pode estar em formas cristalizadas de carbono. Isso não significa um globo transparente brilhando no escuro. A realidade provavelmente é muito mais agressiva, temperaturas altíssimas na superfície, possível presença de lava, atmosferas densas e tóxicas. Um planeta que pode valer mais do que todos os cofres da Terra, somados, e, ao mesmo tempo, ser totalmente letal para qualquer forma de vida parecida com a nossa. Para descobrir essas coisas, não mandamos naves, usamos luz, quando o planeta passa na frente de sua estrela. Uma pequena parte da radiação estelar atravessa a atmosfera do mundo distante. Ao analisar essa luz com espectroscópios, os cientistas conseguem identificar sinais químicos, como se lessem um código de barras cósmico. Medindo massa e raio, também é possível estimar a densidade média do planeta. Se essa densidade não combina com um mundo rochoso comum, mas faz sentido com uma mistura rica em carbono e outros materiais exóticos, o cenário de um planeta diamante ganha força. Não é prova direta, mas é uma pista difícil de ignorar. O mais fascinante é que 55 Cancri e não está sozinho. Há outros candidatos com sinais parecidos, sugerindo que mundos ricos em carbono podem ser mais comuns do que imaginávamos no início da era dos exoplanetas. Em vez de serem exceções raríssimas, podem formar uma família inteira de planetas extremos. Esse tipo de descoberta muda nossa visão de normalidade no universo. A Terra passa a ser apenas uma opção possível, não o padrão. Em alguns sistemas, pode ser comum existir mundos em que o riqueza é só geologia básica, produzida em escala planetária. E se já é desconfortável imaginar diamantes caindo em gigantes gelados, mais inquietante ainda é pensar em um planeta inteiro, compacto, onde o carbono cristalizado domina a estrutura. Que tipo de paisagem, de clima, de história geológica um lugar desses pode ter? E o que isso significaria para qualquer civilização capaz de nascer ali?
Você pode estar se perguntando: como alguém tem coragem de afirmar que existe planeta de diamantes sem nunca ter pousado lá? A resposta está em algo que a astronomia domina muito bem: ler informações escondidas na luz. Cada vez que um exoplaneta passa na frente de sua estrela, deixa uma pequena assinatura atrás de si. Quando esse mundo distante transita, a luminosidade da estrela cai um pouco. Medindo essa queda, dá para estimar o tamanho do planeta. Se também soubermos o quanto ele puxa gravitacionalmente sua estrela, conseguimos estimar a massa. Com massa e raio, calculamos a densidade média, e isso já elimina vários tipos de planeta possíveis. Se a densidade for baixa demais, pensamos em mundos gasosos. Se for muito alta, em planetas ricos em ferro, quando os números apontam para algo muito mais denso que a Terra, mas com sinais de abundância de carbono no sistema. Surge o cenário de mundos de carbono, alguns com grande fração em forma cristalizada. Além disso, quando a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta, parte dela é absorvida por moléculas específicas. Cada tipo de gás deixa um padrão diferente no espectro, como se fôssemos lendo uma impressão digital química. Assim surgem indícios de metano, dióxido de carbono, vapor de água e outros componentes. Tudo isso é combinado com modelos teóricos de física de alta pressão. Cientistas pegam as condições prováveis do interior do planeta e perguntam: se eu tiver tanto carbono, tanta pressão e tanta temperatura, que tipo de material aparece? As respostas apontam repetidamente para a possibilidade de diamantes em grande escala. É importante destacar uma coisa com toda clareza: ninguém viu diretamente um mar de diamantes com uma câmera. O que existe são fortes indícios, cálculos consistentes, experimentos de laboratório que reproduzem uma parte do cenário e mostram que essa física funciona de verdade. Por isso, os cientistas usam termos cuidadosos, provavelmente compatível com os modelos sugerem. Essa cautela não é fraqueza, é parte da honestidade científica, uma proteção contra conclusões precipitadas e, no nosso caso, contra desinformação em conteúdos de divulgação. Quando um vídeo sobre espaço sideral transforma hipóteses bem fundamentadas em fatos indiscutíveis, corre o risco de enganar o público, perder credibilidade e até esbarrar em regras de combate à desinformação em plataformas digitais. Por isso, é essencial deixar claro o que é observado, o que é inferido e o que ainda é pura especulação. Ao mesmo tempo, isso não diminui o encanto. Pelo contrário, saber que estamos montando o quebra-cabeça do universo com pistas tão sutis torna cada avanço ainda mais impressionante. É como descobrir um crime antigo só pelas pegadas quase apagadas na cena. A honestidade também protege o seu olhar. Quando você entende que certos detalhes são hipóteses, fica mais fácil acompanhar as próximas descobertas, ver quando o modelo é corrigido, quando um planeta deixa de ser considerado diamante e passa a ser outra coisa ainda mais estranha. Isso mostra que a ciência do espaço sideral não é um livro fechado, mas uma história em andamento. Hoje, o melhor que temos aponta para chuvas de diamantes em gigantes de gelo e possíveis planetas de carbono ao redor de outras estrelas. Amanhã, novos dados podem revelar algo que nem sequer imaginamos ainda. E é justamente nesse ponto, entre o que sabemos e o que ainda não sabemos, que a imaginação começa a olhar para outros mistérios. Se já conseguimos rastrear diamantes escondidos em mundos distantes, o que mais pode estar se formando em silêncio, bem debaixo dos nossos pés, aqui mesmo no nosso planeta? Séries e filmes adoram mostrar planetas cristalinos, com montanhas que brilham como joias sob céus estranhos. É bonito, é hipnótico, mas quase sempre ignora a parte mais cruel da história. As condições físicas que criam esses cristais tornariam a vida humana impossível ali. A ficção corta o perigo e deixa só o deslumbramento.
Na realidade, um mundo rico em diamantes precisa de pressões colossais e muitas vezes temperaturas brutais. Isso quer dizer atmosferas sufocantes, superfícies escaldantes ou interiores tão densos que uma nave seria esmagada em instantes. Nada de passeios tranquilos entre colunas de cristal à luz de um pôr do sol. Perfeito. Outro ponto em que a ficção exagera é na facilidade de acesso. Nos roteiros, basta pousar, caminhar um pouco e encher caixas de amostras. Na prática, o diamante costuma se formar em profundidades enormes, bem abaixo de qualquer região que poderíamos explorar com tecnologia atual, tanto em gigantes de gelo quanto em superterras de carbono. Mesmo assim, essas histórias têm um papel importante. Elas colocam na nossa cabeça a imagem de riqueza, que cai do céu ou brota do chão em escala absurda. E aí surge a pergunta inevitável: se um dia encontrássemos um mundo realmente explorável, o que a humanidade faria com ele? Séries mais sombrias costumam mostrar guerras por recursos, corporações dispostas a destruir ecossistemas inteiros em busca de lucro e governos lutando por controle. Essa visão pode parecer exagerada, mas basta olhar para nossa própria história de mineração e exploração na Terra para perceber que não é tão distante assim. A diferença é que, em escala cósmica, os erros também ficam maiores. Uma disputa por um planeta rico em carbono não mexeria apenas com economia, mas com o rumo da tecnologia espacial, da colonização e até da sobrevivência de civilizações inteiras. Riqueza demais nas mãos erradas vira maldição, e a ficção pressente isso há décadas. Por outro lado, a ciência segue em outra direção. Enquanto o cinema sonha com exploração e conflito, os pesquisadores se preocupam primeiro em entender que tipo de material existe lá, como ele se comporta, que pistas oferece sobre a formação de sistemas planetários. O objetivo não é cavar tesouros, é decifrar histórias. Essa diferença entre ficção e realidade cria um contraste poderoso. De um lado, a promessa de riqueza ilimitada, do outro, a constatação de que esses mundos são laboratórios naturais, talvez valiosos demais como fonte de conhecimento para serem reduzidos a minas cósmicas. E é exatamente nesse choque que a próxima pergunta se torna inevitável. Se um planeta de diamante fosse, um dia, realmente acessível, ele seria tratado como um cofre a ser saqueado ou como um santuário científico a ser preservado? A resposta diz menos sobre o universo e mais sobre nós. E, enquanto isso permanece em aberto, dá para levar a imaginação um passo adiante, até um cenário ainda mais perturbador. Agora imagine trazer esse fenômeno para casa. Como seria viver em um planeta onde diamantes caem do céu? Para isso acontecer aqui, a Terra teria de ser reescrita por dentro. Nosso interior precisaria ter muito mais carbono disponível e pressões internas ainda mais extremas, algo totalmente fora do cenário real conhecido pela geologia. Se, em um exercício de imaginação controlado pela ciência, a Terra tivesse essas condições, o primeiro impacto seria literal. Tempestades não trariam mais gotas de água, mas grãos e blocos de diamante caindo em alta velocidade, como um granizo absurdamente denso e afiado. Cada tempestade seria um bombardeio natural. Telhados seriam perfurados com facilidade, vidros se estilhaçariam, plantações inteiras seriam destruídas, o solo ficaria marcado por crateras minúsculas, mas incontáveis. Andar ao ar livre durante uma chuva dessas seria tão perigoso quanto atravessar um campo de tiros invisíveis. Mesmo partículas menores, em grande quantidade, teriam um efeito devastador. A superfície seria constantemente lixada, estruturas enfraquecidas, monumentos corroídos não por ácido, mas por impacto mecânico. Algumas regiões poderiam se tornar praticamente inabitáveis, obrigando populações inteiras a migrar. Depois que os diamantes tocassem o chão, começaria outra fase da transformação.
No início, haveria uma corrida desesperada para coletar cada fragmento, mas, com o tempo, a abundância destruiria o próprio valor de mercado dessas pedras, como acontece com qualquer recurso que deixa de ser raro. Indústrias bilionárias desabariam. Empresas construídas sobre a ideia de exclusividade perderiam seu eixo. Países ricos em mineração tradicional veriam sua vantagem evaporar. Seria uma reviravolta econômica tão grande quanto qualquer crise financeira da história, talvez maior. Por outro lado, a tecnologia poderia dar um salto. Com diamante em escala industrial, materiais ultra-resistentes se tornariam comuns. Novas formas de eletrônica e óptica avançada poderiam surgir, reatores mais eficientes, computadores diferentes de tudo que temos hoje. Só que esse avanço teria um custo psicológico e social. Quando o símbolo máximo de riqueza passa a cobrir o chão como cascalho, nossa noção de valor muda. O que hoje é sonho de consumo viraria entulho em alguns lugares. Isso levantaria uma pergunta incômoda: o que realmente nos faz sentir ricos? E acima de tudo, não podemos esquecer, para que tudo isso acontecesse de forma real, a Terra precisaria se tornar um planeta muito mais hostil, praticamente outro mundo. Talvez, no final das contas, seja uma sorte vivermos em um lugar onde a chuva é só água. O problema é que o universo não parece se limitar a esse tipo de mundo tranquilo. Quando pensamos em diamantes, pensamos em luxo, status, poder. Mas em escala cósmica, essa associação começa a ficar frágil. Em mundos onde a chuva de diamantes é constante ou onde o próprio planeta pode ser rico em carbono cristalizado, a riqueza perde o brilho e ganha um tom de ameaça silenciosa. A história humana mostra um padrão perigoso. Sempre que descobrimos um recurso valioso, corremos para explorá-lo até o limite. Florestas viram madeira, montanhas viram minério, rios viram represas. Agora, imagine esse impulso aplicado a um planeta inteiro de diamante, acessível a naves e colônias futuras. As primeiras expedições poderiam chegar com o discurso de pesquisa e ciência, mas a tentação de transformar cristais em lucro seria enorme. Corporações, governos e grupos privados disputariam concessões, territórios, direitos de exploração, repetindo no espaço as mesmas cicatrizes que já deixamos na Terra. Um mundo de diamante acessível poderia desencadear uma nova corrida, maior que qualquer corrida do ouro ou do petróleo. Na prática, isso significaria conflitos, sabotagens, espionagem, talvez até guerras declaradas por controle orbital. A riqueza extrema começa a se transformar em maldição coletiva. Há também a questão ética: se um planeta desses tiver características únicas, com geologia rara, campos magnéticos estranhos ou até sinais de processos que ainda não entendemos. Destruí-lo por mineração significaria perder um laboratório natural insubstituível. Seria como explodir um museu cósmico em troca de lucros rápidos. E ainda existe um cenário mais desconfortável: se a vida puder surgir em ambientes muito diferentes do nosso. Não dá para descartar por completo formas de existência adaptadas a mundos ricos em carbono. Talvez não seres como nós, mas organismos que veem o diamante como parte natural de seu ambiente, não como objeto de desejo. Nesse caso, nossa chegada não seria apenas exploração de recurso, seria invasão, seria repetição, em escala interestelar, das histórias mais sombrias de colonização que conhecemos, só que agora sobre um palco de cristal e lava em vez de florestas e oceanos. É curioso perceber como o universo parece nos oferecer essas metáforas prontas. Planetas inteiros, onde aquilo que chamamos de tesouro é apenas rocha comum. Mundos onde nossa ganância não teria espaço, porque o ambiente nos mataria muito antes de tocarmos qualquer coisa. Talvez a verdadeira maldição não seja o planeta diamante em si, mas o que ele revela sobre nós, sobre o que estamos dispostos a fazer por algo brilhante e
enquanto refletimos sobre isso, ainda resta uma última camada desse tema para encarar: o que tudo isso diz sobre o próprio limite do nosso conhecimento. Existe um ponto importante em toda essa história que precisa ficar muito claro quando falamos em chuva de diamantes e planetas de carbono. Estamos lidando com ciência séria, mas também com limites bem definidos. E ultrapassar esses limites com afirmações exageradas não ajuda ninguém, muito menos quem ama astronomia. Os modelos que indicam diamantes em Urano e Netuno são robustos, baseados em física de alta pressão, química conhecida e dados coletados por sondas e telescópios. Mas ainda são modelos, não fotografias. Ninguém desceu com uma câmera até o interior desses gigantes para filmar cristais caindo em tempo real. O mesmo vale para exoplanetas como 55 Cancri, e há indícios fortes de que esses mundos podem ser ricos em carbono, com condições que favorecem a formação de materiais exóticos, possivelmente diamantes em grande escala. Mas a palavra-chave continua sendo: podem. Certeza absoluta só viria com dados muito mais diretos. É por isso que em pesquisas sérias aparecem termos como compatível com, provavelmente, os resultados sugerem. Essa cautela não é fraqueza, é parte da honestidade científica, uma proteção contra conclusões precipitadas e, no nosso caso, contra desinformação em conteúdos de divulgação. Quando um conteúdo sobre espaço sideral transforma hipóteses bem fundamentadas em fatos indiscutíveis, corre o risco de enganar o público, perder credibilidade e até esbarrar em regras de combate à desinformação em plataformas digitais. Por isso, é essencial deixar claro o que é observado, o que é inferido e o que ainda é pura especulação. Ao mesmo tempo, isso não diminui o encanto. Pelo contrário, saber que estamos montando quebra-cabeça do universo com pistas tão sutis torna cada avanço ainda mais impressionante. É como descobrir um crime antigo só pelas pegadas quase apagadas na cena. A honestidade também protege o seu olhar. Quando você entende que certos detalhes são hipóteses, fica mais fácil acompanhar as próximas descobertas, ver quando um modelo é corrigido, quando um planeta deixa de ser considerado diamante e passa a ser outra coisa ainda mais estranha. Isso mostra que a ciência do espaço sideral não é um livro fechado, mas uma história em andamento. Hoje, o melhor que temos aponta para chuvas de diamantes em gigantes de gelo e possíveis planetas de carbono ao redor de outras estrelas. Amanhã, novos dados podem revelar algo que nem sequer imaginamos ainda. E é justamente nesse ponto, entre o que sabemos e o que ainda não sabemos, que a imaginação começa a olhar para outros mistérios. Se já conseguimos rastrear diamantes escondidos em mundos distantes, o que mais pode estar se formando em silêncio, bem debaixo dos nossos pés, aqui mesmo no nosso planeta? Ao chegar até aqui, você já sabe que em escala cósmica, diamantes não são exatamente raros. Podem chover em gigantes gelados, podem compor parte de exoplanetas extremos, podem ser apenas um detalhe na violenta geologia de mundos distantes. A pergunta agora é simples e desconfortável. O que isso muda na forma como você enxerga riqueza, poder e segurança aqui na Terra? Saber que existem tempestades de diamantes em lugares letais faz você valorizar mais o seu pequeno planeta azul ou aumenta a vontade de correr para fora dele? Custe o que custar. Se a humanidade um dia tiver acesso real a um planeta de diamante, você acredita que vamos tratá-lo como laboratório sagrado ou como um cofre a ser saqueado? E mais importante, olhando para o jeito como exploramos florestas, mares e minérios hoje, você acha que estamos prontos para essa responsabilidade cósmica? Conta aqui embaixo, em qual desses mundos você teria coragem de pousar, se pudesse escolher, sabendo de todos os riscos do espaço sideral, nos gigantes de gelo com chuva invisível de cristais, nas superterras em brasas, ricas em carbono ou em nenhum deles? Porque a verdadeira riqueza
está em sobreviver neste planeta frágil? Se esse mergulho por planetas diamante mudou a forma como você olha para o céu e para a ideia de tesouro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você continua explorando o universo com conteúdos sombrios, científicos e cheios de mistério. E não para por aqui. Se hoje viajamos por mundos onde chove riqueza, no próximo episódio vamos descer para um lugar muito mais próximo e, de certo modo, ainda mais assustador, o interior do nosso próprio planeta, o abismo que se esconde logo abaixo dos seus pés. No próximo vídeo, vamos encarar a pergunta: o abismo sob nós. O que existe no centro da Terra? O que realmente sabemos sobre o núcleo terrestre? Que segredos geológicos e energéticos se escondem ali e como esse coração invisível mantém viva ou ameaça toda a nossa civilização? Você está pronto para olhar para baixo em vez de olhar para cima?